Tradutor: Tinky Winky. Revisor: Dark Silo. Jin-Woo ficou em frente à Torre da Ezung. Com exatamente 100 andares, o edifício alcançava bem alto, a montagem de um arranha-céu, e mesmo olhando para o fundo, dava uma sensação de vertigem. É apenas uma noite fora, e não há nada prático na área. A ausência de humanos criou uma atmosfera sombria. Mas apenas no caso. Jin-Woo olhou para cima e para baixo do capuz sobre sua cabeça com força. Se alguém visse um homem desaparecer no ar sem um portal à vista, certamente causaria um distúrbio. Um pequeno anonimato seria útil. De fato, havia alguém que estava assistindo Jin-Woo. O que ele está fazendo? O guarda de segurança que estava postado no saguão, olhando para o homem sombrio e encapuzado que estava vagando na frente do prédio, se levantou do assento e olhou mais de perto. Depois ele acabou entrando em estado de choque. Oh, o quê? O homem encapuzado desapareceu sem deixar vestígios. Não importava quanto tempo o guarda ficasse olhando para o local, nem mesmo um inseto poderia ser encontrado. Ele. Devo ter visto coisas. O homem se voltou para os olhos dele. Ele gritou e caiu no chão. Ah! Que diabos! Ponto de exclamação. Aspas. A mão que estava flutuando no ar desapareceu novamente. Jin-Woo retraiu a mão que ele estava segurando. Está ligado ao exterior. Apóstrofo. Ao contrário da última vez, não havia parede bloqueando sua saída. A chave não desapareceu no bolso. Jin-Woo confirmou que ele estaria pronto para sair e voltar sempre que quisesse. Tudo bem, o caminho para recuar está garantido. Como ele não sabia se a raridade da chave correspondia à dificuldade, Jin-Woo estava sendo muito mais cuidadoso do que o habitual. Ele tirou o capuz e se virou. Era um paraíso que provocava o desespero. Momentos atrás, quando ele deu alguns passos em direção à Torre da Ezung, o mundo diante de seus olhos mudou em um instante. Isso poderia ser chamado de calabouço. Na frente dele um mundo novo inteiro se mostrava. No lugar da Torre da Ezung, havia uma enorme torre. Não posso dizer se é um castelo ou uma torre. A torre que se estendia para o céu estava cercada por uma chama carmesim. Em vez de estar em chamas, é mais como se a torre estivesse segurando o fogo em volta. Uma torre em chamas. Esta era uma demonstração de um castelo demoníaco. Jin-Woo deu passos em direção à torre. Labaredas. Quando ele chegou mais perto, o som do rugido do fogo se tornou mais alto. Será que eu poderia entrar? Mesmo se pudesse, havia outro problema. A última masmorra instantânea usava a estação de metro como modelo para seus níveis. Se este usasse a Torre da Ezung como o seu, Jin-Woo teria que limpar 100 níveis diferentes de monstros. Ele não podia imaginar quanto tempo isso levaria. Ele parou, sentindo uma poderosa presença perto do portão da torre. Olhando mais de perto, uma fera negra, do tamanho de um touro. Jin-Woo pegou a adaga envenenada de casaca. Rying. Presas envenenadas de casaca raridade. C-tipo, punhal poder de ataque. Mais 25 causa paralisia e sangramento no ataque. Paralisia. O alvo tem a chance de ficar imobilizado. Sangramento. O alvo perde 1% de vida por minuto. Um punhal feito com a pega envenenada de casaca, ainda pingando seu veneno. Você pode manter este item em seu inventário. Você pode vender este item na loja. Embora seu poder de ataque não fosse alto, seus efeitos especiais já haviam se provado em batalha. Seria bom se eu pudesse matá-lo depois de paralisá-lo. Jin-Woo aproximou-se lentamente da besta, acalmando seus passos o melhor que pôde. Mas ele não podia se esconder do olfato do monstro. A fera logo começa a subir, farejando ar. Droga! Jin-Woo estalou a língua. As feras se levantara, mostrando as 3 cabeças separadas em direção a Jin-Woo. Guardião do Inferno, Cerberus. Um cão de caça raivoso com 3 cabeças. Suas cabeças eram adornadas por seu nome em letras vermelhas. O nível deste monstro era alto. Se é vermelho, significa o mesmo que as centopeias da zona. Ele lembrou de ter fugido por sua vida pelas centopeias.
Afinal, ele estava apenas no nível 1 naquela época. Eu sou diferente agora. Apóstrofo. Em um curto período, Jinwoo experimentou um crescimento explosivo. O monstro à sua frente era definitivamente forte, mas não emitia uma sensação de pressão esmagadora. Isto foi averiguado com a estatística de sentidos de Jinwoo. Ele não havia levantado o atributo sem pensar. Pontos valiosos foram investidos nele para que pudesse ajudar. GRRRRRL. O Cerberus avistou um inimigo e mostrou seus dentes. A cauda da fera captou a atenção dos olhos de Jinwoo momentaneamente. O rabo longo, semelhante a um chicote, decorado com chamas poderosas. Captura e cauda. O padrão de ataque da coisa deve ter pelo menos 2 movimentos. Jinwoo engoliu em seco. O Cerberus fechou a distância lentamente, então parou bem diante do caçador e olhou fixamente. Está procurando por uma abertura. O Cerberus de repente saltou para ele. Wolf. Jinwoo foi pego de surpresa. É rápido. Jinwoo rapidamente deslizou por baixo do corpo do Cerberus e se esquivou da mordida. Pousando no chão, Cerberus imediatamente se virou e mostrou os dentes em todas as 3 cabeças. Barque. Barque barque. A pegada entre suas mandíbulas brilhou na luz. Ring. O efeito do título, Wolf Slayer, foi ativado. Fechar colchete. Assassino de lobos. Todas as estatísticas aumentaram em 40% contra monstros do tipo fera. Um título dado a um caçador experiente em matar lobos. Jinwoo sentiu seu corpo se tornar mais leve. Eu posso fazer isso. O Cerberus avançou em Jinwoo. Jinwoo acabara de dar passos para trás, tentando se distanciar dos avanços do cão demoníaco e bloquear suas mordidas com a adaga. Slash, 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 slash. Clang 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 clang. O som do metal colidindo contra as presas soava muito alto. Embora ele estivesse balançando a adaga com uma velocidade incrível, tudo o que podia fazer era bloquear os ataques de Cerberus. Estou sendo empurrado para trás mesmo com o buff do título. A agilidade do Cerberus superou suas expectativas. Jinwoo tentou virar a maré da batalha com uma habilidade. A sede de sangue foi ativada. Fechar colchete. A resistência do alvo é muito alta. Fechar colchete. Efeito cancelado. Fechar colchete. Jinwoo ficou chocado. Não funcionou? O Cerberus chicoteou sua cauda em cima de Jinwoo. Pressiona. Jinwoo baixou reflexivamente a cabeça para se esquivar, mas isso parou suas pernas temporariamente. O Cerberus não perdeu a oportunidade, uma de suas cabeças acertou bem no ombro esquerdo de Jinwoo. Uaaque! Jinwoo esfaqueou a testa com toda a força. Batida. Paralisia foi infligida. A resistência do alvo era muito alta. Fechar colchete. Efeito cancelado. O sangramento foi infligido. A resistência do alvo era muito alta. Efeito cancelado. Choraminga. O Cerberus gritou e recuou. Felizmente, Jinwoo conseguiu expulsá-lo antes que as outras cabeças pudessem morder, mas o dano estava feito em seu ombro esquerdo. O braço esquerdo dele pendia flácido ao lado do corpo, as juntas mutiladas. As mandíbulas da fera tinham uma mordida aterrorizante. Jinwoo franziu as sobrancelhas. Comparado com o pequeno dano que ele infligiu nos Cerberus, sua própria lesão foi muito maior. Se apenas paralisia ou sangramento tivesse ficado. Ponto. Jinwoo olhou para Cerberus com desapontamento. De repente, os olhos da fera começaram a ficar vermelhos. GRRRRRL. Uma pressão assustadora tomou conta de Jinwoo. Ok. O guardião do inferno, Cerberus usou a habilidade, Fúria. Ele irá entrar em um estado de raiva por 3 minutos. Todos os atributos do Cerberus serão aumentados em 100%. Cerberus não sentirá mais nenhuma dor. Jinwoo gritou de frustração. O quê? Uma fera mágica? Não, um monstro usando uma habilidade. Em instantes o Cerberus chutou o chão e atacou. Merda! Jinwoo não conseguiu reagir a tempo. O Cerberus apareceu bem na frente de seus olhos. Ele urgentemente balançou sua adaga, mas só conseguiu bater no lado de uma das cabeças.
E todas as três morderam Jin-Woo ao mesmo tempo. Crack! Arg! Jin-Woo cerrou os dentes. O pescoço, a cintura e a coxa de Jin-Woo foram mordidos. O Cerberus continuou com seu ímpeto e bateu Jin-Woo contra os portões do castelo. BAM! A saúde de Jin-Woo despencou no chão. Tosse. Saúde. 411 3,602. Ring. Sua saúde caiu abaixo de 30%. Espírito inflexível foi ativado. Todo dano recebido é reduzido em 50%. Graças à habilidade e sua redução de dano físico, Jin-Woo conseguiu evitar uma morte instantânea. Vaga. Ponto. Seus olhos se abriram. Era difícil continuar esquivando-se com seu corpo com tanta dor, mas Jin-Woo não podia perder o momento de seu próximo movimento. Se ele perdesse a consciência agora, tudo estaria acabado. 178, 179, 180. Tendo esperado pelo temporizador de 3 minutos no buff do Cerberus, Jin-Woo ativou o trunfo que ele tinha preparado antes da luta. Aceitar recompensa 1. Ele tinha uma carta na manga na primeira recompensa de sua busca diária, especificamente para uma ocasião como esta. Recompensa 1. A recuperação de status foi aceita. Fechar colchete. Woos. Uma luz azul cobriu seu corpo e restaurou completamente sua saúde. Saúde. 3,602 3,602. Seu ombro e braço machucados ficaram curados. Esta é a minha chance. Cerberus, com toda a sua agilidade, não conseguiu evitar o próximo movimento de Jin-Woo. Tendo recuperado toda a sua força e resistência, Jin-Woo habilmente manobrou em torno das cabeças do Cerberus, colocando-as em uma chave de braço com o braço esquerdo. Foi a mesma manobra usada contra a casaca. Com o braço direito, Jin-Woo começou a cutucar impiedosamente o centro do pescoço da fera repetidamente. Steph. 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 Tendo terminado seu estado de fúria, Cerberus sentiu a dor e se debateu, tentando soltar Jin-Woo de suas costas. Yelp. Caim. Caim. Assim como antes, Jin-Woo continuou com todas as suas forças. Como o Cerberus era chicoteado para trás e para frente, ele aumentou o aperto em seu pescoço e continuou a esfaquear. Steph. 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 Mas a luta acabou neste momento. Steph. Steph. A presa envenenada do casaca passou pela garganta da besta e se dirigiu ao seu coração. Steph. 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 A luz da luta nos olhos do Cerberus começou a se desvanecer. Kane. Finalmente, as cabeças da fera ficaram moles. Ring. Você derrotou o guardião do inferno, Cerberus. Fechar colchete. Você subiu de nível. 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 Fechar colchete. Jin-Woo obteve 4 níveis de uma só vez. Essa foi luta difícil. Jin-Woo fez com que a vida da besta fosse completamente apagada. Antes de soltar o pescoço, o corpo do Cerberus caiu no chão sem vida. Baque. Jin-Woo se inclinou com as mãos nos joelhos. Ah! Ponto. Ele soltou um suspiro de alívio. Pensar que ele enfrentaria um monstro que poderia usar uma habilidade. Se não estivesse preparado com um trunfo, seria ele mesmo no chão agora. Pensar nisso fez Jin-Woo estremecer. Ah! Ponto. Itens. Ponto. Que tipo de drops ele conseguiria depois de todo esse trabalho? Jin-Woo suspirou mais uma vez e estendeu a mão para o cadáver. Ring. Você encontrou um colar do porteiro. Gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Você encontrou um Castle Gate Key. Gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Você encontrou um molar Cerberus X3. Gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Obtenha tudo. Colar do Guardião Raridade. Rank a tipo, colar agilidade, mais 20 sentidos, mais 20. Molar do Cerberus Raridade. Nome tipo, lixo. Chave do portão do castelo Raridade. Rank a tipo, chave é a chave para os portões do castelo demoníaco. Obtido após matar o porteiro. Uoa. Aspas. Jin-Woo estava radiante.
Aumentar a agilidade e os sentidos em 20 pontos. As estatísticas do colar eram incríveis, se encaixando num item de rank A. Foi o equipamento de maior classificação que ele tinha visto até agora. Faz sentido depois dessa luta. Ponto. Se fosse qualquer coisa, ele teria ficado louco se a raridade fosse baixa. No entanto, Jinwoo hesitou. Uma fita de ouro redonda com picos de ponta macia projetando-se em volta. Era uma coleira de cachorro. HMM. Ponto. Tendo pensado em colocá-la com os olhos fechados, Jinwoo cedeu e moveu-a para o pescoço. Uma mensagem apareceu em resposta. Ring. Você gostaria de equipar o colar do porteiro? Fechar colchete. Ele hesitou novamente. Ponto claro? Aspas. Então o colar desapareceu lentamente de suas mãos. O colar do guardião foi equipado. Fechar colchete. Jinwoo rapidamente abriu sua tela de estatísticas. Instantes força. 60 constituição. 39 agilidade. 80 inteligência. 37 sentidos. 67 pontos disponíveis. 0 redução de dano físico. 20%. Uoa. Suas estatísticas de agilidade e sentidos foram aumentadas em 20 pontos. As estatísticas do colar foram aplicadas a ele. Ele o sentiu em volta do pescoço, confirmando que o colar não estava lá. Não colocou nenhum pensamento sobre isso. Ele ficou aliviado que ele não teria que andar por aí usando uma coleira de cachorro. Em seguida, os molares. Jinwoo abriu a loja. Cada um dos molares foi vendido por 150 mil de ouro. Tendo vendido 3 molares, a Jinwoo recolheu 450 mil peças de ouro. Ouro atual. 562.362. Que tipo de item de lixo é tão caro? Sua primeira luta foi com ele, então dava para ter uma ideia da dificuldade desta masmorra. O castelo demoníaco não seria uma tarefa simples. Jinwoo elevou 4 vezes a quantidade de ouro que ganhou de sua primeira masmorra instantânea. Nesse ritmo, ele certamente seria capaz de comprar alguns dos principais itens da loja do sistema. Enquanto eu puder limpar este lugar. Ponto. Jinwoo andou olhando para a torre em chamas. Queima. O topo da torre estava obscurecido por uma névoa estranha. O único jeito de ver o que tinha no topo da torre era escalando pelo lado de dentro. Jinwoo balançou a cabeça com o pensamento. Não. É muito cedo para mim. Afinal de contas, ele mal conseguira derrotar o guardião. E isso era porque usou o buff de título e a carta na manga usando a recompensa da missão diária. Não havia como saber o que o esperava além dos portões. Por enquanto, é hora de recuar. Ainda assim, uma coisa era certa. A chave do castelo demoníaco era de fato algo que ele queria. A descrição da caixa aleatória abençoada não estava errada. Upar níveis, vários itens, e até mesmo ouro, tudo que ele queria poderia ser encontrado neste lugar. Uma vez que ele tivesse o poder, ele seria capaz de conseguir tudo. Somente que hoje não. Lamentavelmente, Jinwoo colocou a chave de volta no inventário. Eu voltarei. Era uma promessa que ele manteria. Jinwoo se virou com um sorriso no rosto.